Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Por que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantando. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Feche seus olhos e cante. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível ele pode realizar. Impossível ele pode realizar. Ele pode. O impossível ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. A ti, o impossível a mim. O impossível ele pode realizar. O impossível ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. A ti, o impossível a mim. O impossível ele pode realizar. 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 O impossível ele pode re
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Estamos vivendo hoje um dia de combate espiritual. A última palavra que conclui o Evangelho foi também a primeira palavra desse dia. Esse dia que começou pela necessidade da oração, onde fomos convidados a um completo mergulho de todo o nosso ser na graça de Deus pela oração. A um abandono, a uma adoração verdadeira em espírito e verdade. Padre Jonas praticamente terminava a sua pregação deixando-nos essa proposta de Jesus para a samaritana. E lembrando, não foi para Maria Santíssima, foi para uma mulher impuríssima, estragada, para dizer a cada um de nós que não existe nenhuma situação que nos impede de que nos tornemos aquilo para o qual Deus nos criou. Depois, demos um segundo passo. A necessidade da vigilância e a necessidade da sobriedade. A luta contra as forças encardidas, principalmente a luta contra o barulho que o encardido faz. À tarde, cada um foi convidado, como pai, como mãe, como homem, como mulher, a subir o seu projeto, o seu ideal, a lutar, a caminhar na garra, na persistência. E agora, a palavra de Deus lida nas 3 leituras dessa missa, retoma toda essa temática, para nos mostrar, primeiro, como é que a ação do encardido se instala em nosso coração. Como é que nós abrimos as portas do coração, com que facilidade nós fazemos isso. O Salmo vai nos ensinar o caminho, o remédio, que é a palavra de Deus que reconforta a alma, que cura as nossas feridas. E no Evangelho, cada um de nós é convidado a um encontro pessoal com Jesus, o único que pode, num primeiro momento, o único que pode nos libertar, e num segundo momento, o único que pode ensinar-nos a vivenciar esse caminho de libertação. Retomemos aquilo que nos ensina São Tiago. São Tiago está falando, e ontem ele falava dos pecados da língua, hoje ele está falando da verdadeira sabedoria. Ele está dizendo que para saborear Deus, sabedoria não é de saber, é de sabor. Para saborear Deus é preciso ter a coragem de deixar Deus arrancar as raízes encardidas que o pecado deixou no nosso coração e na nossa vida. E aí talvez a gente pudesse, com muita honestidade, se colocar como resposta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo, o gosto pelas contendas, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, é terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. Vejam que coisa impressionante. Toda essa perturbação e esses vícios dos quais precisamos ser sóbrios, que estamos experimentando como luta nesse acampamento, São Tiago, aquele que esteve na montanha com o Senhor, nos ensina que nasce de um coração ciumento.
de um coração fechado, de um coração amargurado. Meus irmãos, esta é a grande porta de entrada para que o maligno possa agir em nós e depois agir através de nós. Quando ele vai nos fechando a percepção da graça, do Deus que age através da natureza, através das pessoas, através dos acontecimentos, quando ele vai nos fechando a percepção da graça, de que Deus cuida de nós e que nós precisamos cuidar da natureza, das pessoas, dos nossos relacionamentos, de nós mesmos. Quando nós nos fechamos à percepção da graça de Deus, pelos rugidos, pelos barulhos que o demônio faz, ele vai pouco a pouco fechando o nosso coração. E sabe o que é terrível? Nós gestamos no coração as nossas derrotas. Nós já falamos aqui, tudo aquilo que existe de concreto lá fora, precisou primeiro existir na cabeça e precisou nascer no coração. Nós estamos gestando no nosso coração um ser humano light, um ser humano derrotado, um ser humano fraco. Veja como Jesus vai desmascarar o demônio na trilha do evangelho de hoje. Quantos de nós aqui já não acreditamos mais, nem que nós somos imagem e semelhança de Deus? Já desenvolvemos um complexo de inferioridade tão grande, aonde vamos repetindo aquelas palavras que ontem nos vinha na adoração: não posso, não consigo, não dou jeito, eu sou muito fraco. Ontem ainda eu vi um rapaz bonito, forte, grandão, com cigarro. Olha que imbecilidade, minha Nossa Senhora. Como é que conseguiu botar na cabeça dele que ele, sendo um rapaz tão forte, tão inteligente, não consegue vencer um cigarro? Para de fumar, eu não consigo. Para de beber, eu não consigo. Essa é uma frase que o encardido vai repetindo na sua cabeça e que desce para o seu coração. E ao descer para o coração, vai nos apequenando. Por quê? Como Deus nos fez imagens e semelhança dele, como Deus nos fez grandes, e isso deixou o encardido louco de raiva. Só que o evangelho mostra uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. Esse encardido que estava atacando esse rapazinho era de meia tigela. Notaram? Pois o pai do menino falou que desde criança estava tentando matar o rapazinho, não conseguia. Ou a minha Bíblia está errada. Eu li várias vezes, rabisquei várias vezes. Bíblia nova, azulzinha da canção nova. Ai, que chique, rapaz. Padre Wagner me deu. Eu li aqui. Jesus desce do monte e, como sempre, já desce fazendo pergunta. O que vocês estão discutindo aí? Versículo 16. Respondeu um homem lá no meio do povo. O homem nem tinha coragem de mostrar quem era. Mestre, eu te trouxe para Jesus, meu filho. São Lucas diz que era o único filho. Aliás, uma coisa interessante, São Marcos é o menor dos 3 evangelhos sinóticos. Nessa passagem, ele é quase o dobro daquilo que escreve Mateus e Lucas. Talvez porque ele quer nos mostrar de fato a necessidade desse encontro pessoal com Jesus como o evangelho. Esse é o grande objetivo do evangelista Marcos, esse jovem discípulo de Pedro. Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Engraçado que hoje de manhã era barulhento. Ele disfarça.
Dependendo da pessoa, ele vem de mudinho. Dependendo da pessoa, ele vem esbafurindo feito um leão. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma. Ó, pra você ver, o encardido gosta de fazer um forfé. Range os dentes, fica endurecido. A pessoa muda a voz, espuma a boca. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. E Jesus se irrita. As duas perguntinhas próximas de Jesus é braba. Respondeu-lhes, plural. Plural quer dizer eu e vocês também. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Olha para você ver, Jesus falando que não está aturando mais nós. Se nem Jesus está aturando nós, a coisa é brava. E talvez seja para nós mesmos, se a gente ver o resto aí do texto. Trazei, Mocá. Manda aqui o rapazinho. Lhe trouxeram. Assim que o menino, avistou Jesus, o espírito agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. O que ele está querendo fazer? Chamar lá. E o que Jesus fez? Nem deu bola para ele. Aí, versículo 21, Jesus perguntou ao Pai. Eu acho espetacular esses detalhes de Jesus. Trazei-mo cá. Estou trazendo ali, a hora que o encardidinho deve... E Jesus vira para o outro lado. Jesus não dá confiança para o showzinho do encardido. Sim, leia na sua Bíblia, está aqui. Jesus perguntou ao Pai. Ele não deu nem chance. Há quanto tempo lhe aconteceu isso? Desde a infância. Aí, ó, quanto tempo que o encardido... O rapaz era menino desde a infância, fazia uns 8 anos. E o tem lançado muitas vezes ao fogo. A água. Aí por isso, põe no fogo, esquenta, na água já esfria. Para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos. Gente, essa oração desse pai, infelizmente, é a oração da grande maioria dos católicos, incluindo muitos de nós padres. Nós não acreditamos verdadeiramente em Jesus. Para muitos de nós, Jesus é uma ideia. Para muitos de nós, Jesus é um guru, como se fosse o guru da nova era. Para muitos de nós, Jesus é um pensador. Para muitos, Jesus é um homem fabuloso, que tem ideias fabulosas. Mas ele precisa ser Senhor e Salvador da vida de cada um de nós, para ser Senhor e Salvador da vida de todos nós. Enquanto não chegarmos a isso, a nossa oração é essa conversa fiada desse pai aqui para Jesus. Se o senhor puder fazer alguma coisa pelo rapazinho. Ó, Senhor, se for da sua vontade... Quer dizer, essa expressão não ficou boa. Se por acaso, Senhor, ocorrer que seja a sua vontade, é a vontade. Deus não escondeu a vontade dele para a gente ficar campeando onde ela está. Nós já sabemos a vontade de Deus. Digo mais,
do mesmo jeito que eu sei, você, cada um aqui já sabe a vontade de Deus a respeito da sua vida. Ou não sabe? Sabe. Mas se nós já sabemos, por que é que nós não executamos? Porque nós não fazemos em primeiro lugar como Jesus, nós ficamos dando trela para o espetáculo de um encardidinho fraco desse aqui. Um sujeito que não consegue matar nenhuma criança, mas consegue atazanar a criança, o pai da criança. Ele não queria matar a criança, ele queria atazanar a criança, o pai da criança, a mãe da criança, a avó da criança, o bisavô da criança, o tio, aquele povo, tudo que estava lá, e ainda atrapalhar o ministério de Jesus. Ele queria fazer showzinho. Quantas vezes a gente vê dar chilique na pessoa? Ai, vem correndo aqui, padre, põe a mão nela lá, que rezo para ela, padre. É rezo, eu vou lá para você ver. Ah, é um espírito ruim. Vamos ver se é. A pessoa não come. Não, vamos ver uns 3 dias, vai ver. Ficar um dia sem comer, daí eu fico. E uma pessoa que põe uma ideia na cabeça. Porque nós não temos essa experiência pessoal de Jesus, em primeiro lugar, como Senhor. Senhor é dono. Dono é quem manda. Não tem escolha. E em segundo lugar, como Salvador, como aquele que pode me arrancar do buraco, por mais profundo que seja, porque Jesus desceu na profundeza dos infernos para nos tirar de lá. Essa oração do Pai, essa primeira oração, pudera Deus, cada um de nós pudesse chegar hoje ainda na segunda oração desse Pai, ou na terceira oração dele. Nós não sabemos quantas ele fez. Aqui só aparecem algumas. Essa primeira oração desse Pai, se o Senhor pode fazer alguma coisa, infelizmente, é a oração de todos nós aqui que ainda não conseguimos aquilo que nós estamos lutando, o objetivo pelo qual nós estamos batalhando. Se nós não conseguirmos ainda atingir as metas que predeterminamos, aquelas que escreveu no papelzinho e determinou que ia cumprir para reorganizar a vida, é porque a nossa oração ainda foi essa primeira oração. Se Deus pode alguma coisa, eu sei qual é a vontade de Deus. Agora é preciso dar esse passo. Jesus olha para ele, como olha para mim, como olha para você. Se podes alguma coisa, Jesus exclama, tudo é possível ao que crê. O que é tudo? Tudo é tudo. Obviamente, tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Porque o encardido foi tentar Jesus e falou para Jesus, pula aqui de cima que o Senhor vai ver os anjos, vai vir proteger o Senhor. Jesus tinha muita fé, mas não era besta. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Nós já meditamos isso hoje de manhã. Tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus, com o projeto de Deus, com o plano que Deus tem a respeito de cada um de nós e para cada um de nós. Sabe o que eu fico me perguntando? O que será que Deus tinha na cabeça quando criou você? Quando criou eu? Pensa bem, o que Deus tinha na cabeça? Por exemplo, quando ele criou o Padre Jonas, hoje não é muito difícil a gente saber o que ele tinha na cabeça. Não é? Quando lá, 60 e tantos anos atrás, ele foi tecer o Padre Jonas no seio de sua mãe. Porque Efésios diz que antes da eternidade, antes do mundo ser criado, Deus já tinha preparado boas obras para que a gente as fizesse. Leia isso na carta aos Efésios. Para realizar as boas obras que o Pai preparou para que cada um de nós as executássemos antes da criação do mundo. Então faz tempo. Eu imagino que o Pai, quando estava tecendo o Jonas
no seio da sua mãe, tinha para ele um projeto. Projeto de evangelizar o mundo através da televisão, da internet, da rádio. E você? O que será que Deus tinha na cabeça quando criou você? E com toda honestidade, responda para você, para não mentir. Será que é para fazer o que você anda fazendo? Será que Deus gastou tempo, unha, para fazer você, para dar nisso? Oh, meu irmão, pensa, não está na hora de uma reviravolta, não está na hora de uma virada? Você, mas para aí, não foi para isso que eu nasci. Não, é impossível, meu Deus, que eu nasci. Lembra ontem, quando Jesus entrava e as visões que ia se tendo de pessoas, Deus nos trouxe através da Eliana, confirmando pelo Padre Wagner, de pessoas com nojo do que fez, nojo dos lugares aonde andou. Mas só esse nojo não adianta. Que eu posso ficar com nojo daquilo lá, sair de perto, mas não mudar a minha vida. Será que não está na hora de cada um de nós começar a pensar de fato o que Deus pensou? O que Deus tinha na cabeça quando Ele me teceu no seio da minha mãe? A ciência diz que eu sou único. Uma célula do corpo humano contém informações no seu DNA que daria de preencher aproximadamente 1000 livros de 600 páginas cada um. Uma célula. Você tem milhares no seu corpo. Agora, será que nós colocamos a cabeça e o coração em Deus? O corpo humano é espetacular. O corpo humano se restaura e se renova continuamente. Aquele exercício que a gente fazia de oração no final da pregação da manhã, respire, é Deus dizendo que me ama, que cuida de mim. Deus vai fazendo isso em cada parte do meu corpo. Na minha unha que cresce, na pele que se restaura, você dá uma mordida na boca, no outro dia não tem cicatriz, não tem nada. Todos os órgãos do corpo humano se renovam. O osso, a pessoa quebra o osso, ou engessa, ou fica em repouso, o osso gruda de novo. Corta um pedaço da pele, a pele nasce de outra. O nosso intestino, diz a ciência, que se renova completamente de 3 a 5 dias no máximo. Inteirinho. Saem todas as células mortas, todo dia morre, e vem nova. Mas há uma parte do nosso corpo que é responsável por tudo isso. A parte do corpo responsável pela renovação do corpo é o nosso. Ele não se renova. O neurônio destruído no álcool, por exemplo, nunca mais. Por isso que a pessoa, depois que um certo tempo que ela bebe, um certo tempo que ela usa droga, ácido, que come o neurônio, a pessoa vai perdendo. A pessoa vai perdendo a memória, a inteligência, a fala. Os neurônios não se renovam. Não é esse um mistério? Ou será que não é esse um grande convite para que o ser humano jamais se soltasse, como lembra Paulo, do Cristo que é a cabeça, e esse nos renova a cada milésimo de segundo? O cérebro humano não se renova, os neurônios não se renovam, para que o ser humano descubra cada dia e cada vez mais: eu sou dependente de Deus. Ele é cabeça. E Ele, cabeça, faz novas todas as coisas. A Organização Mundial da Saúde diz que a dependência química é uma doença incurável. E é verdade. Não tem cura. O sujeito que é dependente de uma droga nunca deixará de ser dependente. A única coisa que ele consegue é mudar a dependência.
Antes ele dependia da droga, agora ele passa a depender de Deus. E ao tornar-se dependente de Deus, torna-se livre. Mas eu vou me tornar dependente de Deus na medida em que tornar-me dependente dos meus irmãos, pois formamos um corpo. E desse corpo Jesus é a cabeça. É por isso que a cabeça de cada um de nós, o cérebro, os neurônios, não se renovam. Para que a gente esteja grudado nele, que é a cabeça. Se é do nosso coração que nasce, ou que abre-se a porta para nascer, todas essas coisas que não prestam que tem nesse mundo, essas pessoas que estão brincando com a vida num carnaval, as pessoas que estão se prostituindo no carnaval, elas não fazem isso porque elas são ruins. Nossa, coitada, não vale nada, aquela moça não presta, que fulano não... Não é por isso. Eles estão procurando ser amados. Eles estão procurando ser reconhecidos. E talvez, ou com toda certeza, porque a nossa oração é parecida com essa oração desse pai, eles ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor, porque todas as vezes que era para se encontrar com o Senhor, se encontraram primeiro comigo e com você. E ao se encontrarem comigo e com você, se decepcionaram. Dizer, isso aí que é ser cristão? Isso aí, esse é o testemunho? Não. Pois é uma pessoa triste. É uma pessoa que vive, primeira leitura, com o coração cheio de mágoa, cheio de contenda, cheio de ciúme amargo. Vive fazendo fofoca. Não, eu não quero. Olha, gente, é triste, mas é verdade. Há mais unidade numa escola de samba do que em muitos grupos de oração. Não é triste? É triste, sim. Vai lá numa escola de samba, tem 5.000 pessoas envolvidas, no mínimo. Trabalhando dia e noite, o ano inteiro. Ensaio até 2, 3, 4 horas da manhã, sai do ensaio, vão do trabalho, volta do trabalho e vão para o ensaio. Pula lá e samba durante 5, 6, 7, 8 horas seguidas. Paga caro, caríssima fantasia, paga. O ano inteiro. Tem gente que está na mesma escola de samba faz 10 anos, faz 20 anos. Aliás, eles queriam celebrar esse ano 20 anos do sambódromo. Tem gente que está lá há 20 anos. Há mais perseverança numa escola dessa do que em muitos dos nossos grupos, que em muitos casamentos católicos. Olha a força que o encardido vai encontrando. Por quê? Porque nós estamos gestando dentro de nós um ser humano pequeno, menor do que esse rapazinho que o encardido tentou tanto, jogou no fogo, jogou na água, estribuchou, fez o menino bafuri, não adiantou nada. Então Jesus, ao perguntar ao Pai, Jesus está perguntando a cada um de nós, desde quando? Tudo é possível, tudo que presta é possível ao que crê. Se eu não conseguir ainda aquilo para o qual Deus me projetou, é porque eu não estou crendo, porque a minha fé está sendo uma michorna espiritual. Vou na igreja, rezo, vou num grupo, rezo, vou num encontro, rezo, mas não tive ainda aquela coragem de dizer, basta, a partir de agora eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser um jovem novo, eu quero ser diferente, eu vou ser diferente, eu não serei mais um Maria vai com as outras, eu vou nadar contra a corrente. Tudo é possível ao que crê. Meu irmão, minha irmã, só o fato de você estar aqui já significa que você já entendeu esse convite de Deus. Só o fato de você ter deixado a sua casa. Eu fico impressionado de ver vocês que estão aí nas barracas, mesmo os que estão
nos alojamentos, nas casas, enfrentando a chuva, enfrentando o clima diferente, talvez a alimentação diferente, muitos transtornos que não precisavam ter. É um sinal, é sinal de que você não é fraco, é sinal de que você tem a força de Deus e pode vencer. Não deixa isso morrer, não deixa isso esmorecer. O encardido olha para uma assembleia feito essa, que nós não sabemos quantas mil pessoas tem aqui. Ele olha com tristeza. Ele olha com agonia. Ele talvez até queira fazer algum barulho lá fora. Mas Jesus não olha para os estribuchos dele. Versículo 24. Imediatamente exclamou o pai. Imediatamente. O pai teve na hora um choque espiritual. Ele acordou. Na hora ele entendeu. Por isso Jesus fez antes uma exclamação: se é possível. Ele entendeu que Jesus não estava dando bola para o showzinho que o encardido estava dando. E por isso ele exclamou, não falou pura e simplesmente. E vem uma exclamação: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Que oração linda. Também cada um de nós aqui podemos dizer agora: eu creio, eu estou aqui porque eu creio, mas eu preciso dar um passo a mais na minha fé. Então, Senhor, vem em socorro à minha falta de fé. Observe que não há uma incoerência entre crer e faltar a fé. Também há aquele que crê, pode faltar a fé em determinado momento. Isso vai acontecer com você, acontece comigo. Aparentemente aconteceu até com Jesus, no Getsemane, na cruz. Também há aquele que crê. Existirá um momento, e nós vamos meditar isso amanhã, existirá um momento de provação, em que a pessoa não sente o chão embaixo dos seus pés. E por que isso é importante acontecer? Para que a pessoa possa sentir que Jesus é aquele que vem segurá-la no colo nessas horas. Se não acontecesse essa experiência de fraqueza, jamais iríamos perceber o carinho que Jesus vai demonstrar aqui nesse evangelho hoje ainda. Mas esse evangelho não é para contar a história de um rapazinho que viveu há 2000 anos atrás. Aqui é para acontecer a minha e a sua história. Hoje, esse menino encapetado sou eu e é você. É a criança que está dentro de nós ainda estragada. E por isso o evangelho de amanhã vai dizer que nós precisamos ser uma criança curada, sarada. Então nós precisamos ter a humildade de professar essa fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem e socorra a minha fé. Ele estava pedindo o Espírito Santo. Romanos 8 diz que o Espírito vem em socorro, em auxílio à nossa fraqueza. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo. Esse espírito é imundo, ele é sujo, ele é safado, ele é sem vergonha, ele é ordinário. Ele vai fazer o possível e o impossível para me enganar você. E quando ele nos pegar, enquanto ele não nos trucidar, ele não fica satisfeito. E outra coisa, já dá para notar até pelo texto aqui, que o encardido não tem pressa nenhuma de nos matar. Principalmente se ele souber que a gente já é dele. Ele vai dando corda. Quanto mais gente ele puder destruir com a minha destruição, quanto mais gente ele puder destruir com a minha enfermidade, quanto mais gente ele puder destruir com o meu contra-testemunho,
pode ficar sossegado. No que depender dele, ele vai ajudar a pessoa a ir longe. Por isso que tem muita gente que um dia entregou a alma e o corpo e o pensamento para ele e conseguiu ir tão alto, tão longe na vida. Ele ajuda para que a pessoa tendo acesso a grandes meios de comunicação, ao dinheiro, essa pessoa possa levar muita gente para o buraco. Hoje tem muita gente que foi projetada por Deus, porque Deus não pode ter projetado uma pessoa para o mal. Você imagina quantos artistas fabulosos, com a inteligência, quantos escritores fabulosos, a inteligência de homens e de mulheres, quantos poetas maravilhosos que Deus criou, e que hoje usa a sua poesia, a sua arte, a sua música, o seu corpo lindo, para ser instrumento, para ser outdoor do demônio. Que pecado, que pena. Esse espírito é imundo, e Jesus o trata assim. Espírito, aí vem uma coisa boa. O povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe, presta atenção, e disse-lhe ao espírito: espírito mudo e surdo. Jesus parece que não regula. O que adianta ele falar para um espírito surdo? Não é? Jesus tinha que chamar a Elaine, com a turma dela lá, para fazer sinal. Ou fazer gestos. Mas talvez os gestos aqui não seriam apropriados para um bicho dessa qualidade. Jesus fala com o surdo. Por isso que ele continua falando com você. Eu te ordeno, sai desse menino e não tornes a entrar nele. Hoje também Jesus olha para esse espírito mudo e surdo. Surdo por quê? Porque finge de surdo. Você manda ele embora, ele não vai. Porque também você manda ele com tanto jeitinho, com tanta delicadeza. Ah, como eu queria ter força para não cair nesse pecado. Ai meu Deus, olha, eu quero pedir a força do Senhor, vai ser a última vez que eu vou fazer. Você está muito delicado com esse bicho, você precisa pegar ele pelo chifre. Se ele é feito desse jeito, Jesus ordena: sai desse menino e não volta mais. O espírito era surdo e no entanto ele saiu gritando. Está aqui, versículo 26, gritando. É igual o rapaz viu lá, escola de mudo. Eu ensino o mudo a falar. Aí o mudinho foi lá. Foi lá e falou: põe o dedo aí em cima da mesa. Pôs o dedo e meteu a martelada. Ah! Amanhã você vem aqui que eu vou ensinar o beijar. Em seguida também saiu. O espírito mudo. Jesus falou para o surdo mudo. Ele saiu gritando. E maltratando extremamente o rapazinho. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Olha lá, 3 pontinhos, morreu. Olha lá, pereceu. O texto da liturgia oficial dizia que todos falavam que o menino morreu. Na sua liturgia das horas, está todos, das horas não, a liturgia do dia está, todos diziam que ele morreu. Aqui na Ave Maria, que não exagera tanto, graças a Deus, alguns diziam: o menino ficou como morto. Então, aqui, de modo que muitos diziam, muitos, mas não é todos, morreu. Versículo 27. Mais uma vez Jesus não dá bola para as reações. Jesus, vírgula, porém, vírgula. Olha o que o autor está mostrando.
que o que Jesus está fazendo é pensado, não é no ímpeto. Todo mundo já está falando que o menino está morto, só porque vê o menino caído. Quantas vezes você fala isso de você mesmo, achando que você é esse menino? Eu não aguento mais, eu estou acabado, que agora não dá mais, agora eu não aguento, eu desisto. Desisto não. Gente ruim não acaba tão fácil assim não. Você ainda vai longe ainda. Tem fé em Deus. Todo mundo dizia, morreu, vai estar morto já. Jesus, porém, tomando-o pela mão, vírgula, ergueu-o, e ele levantou-se. Eu acho isso espetacular. Jesus, porém, quer dizer, ao contrário da multidão, chegou perto do menino, tomando-o pela mão. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Chegar pertinho. Ele quer ter um encontro tete a tete, cara a cara, rosto a rosto. Tomou na mão do menino e levantou o menino e ergueu-o. E agora a última vírgula diz que o menino se levantou. Preste atenção, eu vou reler. Às vezes a gente lê a Bíblia assim como se estivesse lendo um jornal, um aviso de escola. Precisa ser lido em cada detalhe. Jesus, porém, ao contrário de todo mundo, tomando-o pela mão, ergueu-o. E ele levantou-se. Será que não tem algum erro, não? Como é que alguém pode estar levantado se já foi erguido? Está aqui. Tomou pela mão, ergueu-o. E ele levantou-se. É isso mesmo. Na hora em que nós temos essa experiência com Jesus, essa experiência de Jesus como nosso Senhor, e nesse caso como nosso Salvador, Ele nos arranca, Ele nos ergue, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte. Não adianta nada erguer um saco vazio, ergue um pedaço de pano. Também Jesus podia erguer um pedaço de pano e a hora que soltava, no chão. Jesus devolve a cada um de nós a nossa dignidade original. Jesus devolve a cada um de nós o projeto original do Pai. Jesus reafirma a cada um de nós que mesmo que o encardido desde criança também tenha tentado nos jogar na água ou no fogo. Quantos de nós aqui já fomos dominados? Quantos de nós aqui já tivemos experiências terríveis, enojadas? Já tivemos lá no fundo do poço da droga, da pornografia, do ódio, da briga, da violência, da mentira, da mágoa, da raiva, do ressentimento. Quantos de nós aqui? Quantos de nós? Com certeza, cada um de nós, muitas vezes. Porque talvez desde criança, o encardido tenta nos levar. Nós sabemos, nós temos tendências em nós, tendências do nosso comportamento, do nosso temperamento, que vieram da nossa infância. Tem vício que a gente aprendeu na infância e não saiu dele até hoje. Talvez porque eu tinha medo do pai, medo da mãe, aí eu comecei a mentir, está até hoje mentindo. Eu tinha medo de apanhar,
Aí não falava a verdade, está até hoje. Ou porque eu estou carregando comigo um encardidinho que sujou meu coração. Lá, eu estava com 5 anos, com 6 anos. Quantas vezes nós experimentamos isso na cura interior? Não carrega mais essa criança estragada dentro de você. Ele tem cuidado de nós. Se Jesus está cuidando, aqui você vê o cuidado de Jesus com esse menino. Jesus não deu bola nenhuma para o encardido. Enquanto o encardido estava fazendo aquele estribufu, Jesus sabia que o encardido não ia fazer nada mais do que já estava fazendo com aquele menino. Só queria ali um showzinho. Por isso que Jesus olha para o pai do menino. Por isso que Jesus também olha para o pai do menino, da menina, aquele pai que está lá. E diz: pai, perdoa-lhes. Não sabe o que faz. Eu imagino que quando nós somos levados até Jesus, sujos de pecado, fedendo cachaça, fedendo cigarro, fedendo pornografia, fedendo violência, e que fazem aquele estardalhaço, e todas as pessoas começam a descer a lenha e falar mal, fala mal, primeira leitura. Naquela hora, Jesus olha para o pai do menino, para o pai da menina, para o papai, seu e meu, nosso. Jesus olha para ele, falou: pai. E com certeza naquela hora, como sempre, a intimidade que ele tem com o pai, ele louva o pai. Obrigado, pai. O Senhor escondeu essas coisas dos grandes, dos poderosos do mundo. O Senhor revela essas coisas só aos pequeninos. Jesus quer devolver a mim e a você a dignidade que o encardido mentirosamente, foi falsamente que ele ensinou isso a você. A marca que você recebeu no seu batismo, a graça de Deus que você tem em você, é infinitamente maior do que todos os pecados que você já possa ter cometido, ou pensado, ou querido cometer. O pecado pode ter feito muito mal a você, e para muitos ele fez mesmo. O pecado pode ter machucado muito você. O vício pode ter machucado muito você, muito. Talvez hoje você se encontre debilitado, fraco, fisicamente, moralmente. Quantos de nós o vício tirou o nosso vício? Porque vício tira sempre o vício, a força, a coragem. E hoje a nossa vontade é fraca, a gente está sempre patinando na vida. Ele fez um estrago enorme, fez. Os neurônios que ele comeu não tem volta, é verdade? É verdade. Mas se cada um de nós deixar Jesus cuidar, e o que ele quer fazer? Ele quer cuidar do Léo, ele quer cuidar de cada um, ele quer cuidar de você hoje, igualzinho cuidou desse menino. Ele quer chegar perto, se o menino estava caído, para o povo falar, morreu, ele estava o quê? De pé? Estava lá caído no chão. Jesus agachou lá, igual o bom samaritano. Jesus se abaixou, Jesus pegou o menino pela mão, com certeza pelas duas mãos, que Jesus não ia destroncar o braço do rapazinho. Pegou o rapazinho pelas duas mãos, levantou o rapazinho. Mas no que ele levantou o rapazinho sozinho pegou no tranco. Aquela senhora búlgara que estava empurrando a geladeira cedo. E a vizinha chegou e disse: o que houve? Falou: a geladeira não está funcionando. E por que a senhora está empurrando? Porque meu marido empurrou o carro e pegou. Vai ver que a geladeira funciona. Meu irmão, geladeira não pega no tranco. Se você tiver gelado, não vai pegar no tranco, então deixa o fogo do Espírito Santo aquecer o seu coração para valer, para que o Senhor te levante e você pegue para valer. Para que isso aconteça. Por isso eu dizia, o Evangelho termina com aquilo que nós começamos hoje de manhã.
os discípulos ficaram impressionados com Jesus. Eles ficaram encantados. Encantados de ver Jesus fazer o que fez. Encantados de ver Jesus ter pego aquele rapazinho que todo mundo dizia que estava morto. Aquele rapazinho que todo mundo falava que desde pequeno estava sofrendo, que estava contaminado, que estava tomado pelo Espírito. Que... Eles ficaram impressionados. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que a gente não conseguiu? Parece que foi tão fácil. E Jesus disse: tem um segredo. E esse segredo que Jesus falou para Pedro, Tiago, João, Ele está falando para o Léo, para você. Também para você que está em casa. Esse demônio que está atazanando a sua vida. Pare um pouquinho e pensa, qual é ele? Você sabe qual? Esse demônio. Ou esses. Talvez seja o espírito da gula, ou da ira, ou da luxúria, ou da preguiça, ou da cobiça, ou da vaidade, ou do orgulho, ou da prepotência, ou da tristeza. Esse demônio. Pensa qual? O demônio desse vício. Qual vício? Cigarro, bebida, drogas, sexo, televisão. Esse demônio só pode ser expulso da sua vida, mandado embora da sua vida, na força da oração. E é isso que você pode fazer agora. Se orar é mergulhar o coração no coração de Deus, mergulhe agora o seu coração no coração de Deus. Lembra de outro menino? Aquele menino que também, só que ele, achando que foi por liberdade, se afastou do pai, foi embora. Livre, na festa, nos carnavais da vida, nas fantasias, com a metade da fortuna do pai no bolso. Ele tinha muitos falsos amigos, muitos. Mas veio sobre aquela região uma fome, um tempo de miséria, como virá sobre cada um de nós, em forma de uma doença, do desemprego, do abandono, da solidão, de uma depressão, de uma angústia. E aquele menino pensou: eu vou voltar. E voltou correndo. Tomou a decisão, levantou-se e foi para receber o abraço daquele pai que vinha disparada, que tinha preparado tudo: anel, roupa, chinelo. Aquele menino, como esse menino de hoje, tomado pelo demônio, machucado, ferido. Esse menino é você. Essa menina é você. Esse menino sou eu. Mas hoje nós podemos. Agora nós podemos. Agora você pode. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Fazendo agora da sua mão a mão de Jesus. Se essa pessoa estiver sentada, vai levantando devagarinho essa pessoa. Segura firme na mão dessa pessoa. Faz a sua mão ser a mão de Jesus. Levanta essa pessoa. Mas é preciso que essa pessoa se erga também. Se você em casa puder segurar na mão de alguém. Se não, se está sozinho, sozinha, segure aí na mão de Jesus. E diga para Ele: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas venha em socorro à fraqueza da minha fé. Eu creio, Senhor, mas eu preciso experimentar nessa hora, nesse momento, agora. Eu preciso experimentar, Senhor, a sua força de libertação. Senhor, há tanto tempo eu venho sido jogado na sujeira do pecado, no fogo, na água,
Há quanto tempo, Senhor, eu venho sido jogado pelo demônio na sujeira da pornografia, da violência, da prostituição, da mentira. Mas hoje, Senhor, hoje eu estou aqui, e eu estou aqui para pedir, segura na minha mão, Senhor, levanta-me, Senhor, tira-me desse buraco, Senhor. Eu não aguento mais viver, Senhor, atolado como eu estou. Dá-me a tua força, Senhor. Una, Senhor, a tua força à minha fraqueza. Levanta-me, Senhor. Segura firme a mão do seu irmão. Levanta a mão do seu irmão firme. Reze agora por ele, por ela, pedindo: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esse meu irmão, essa minha irmã, desde a sua infância, está sendo ferido e machucado por um espírito maligno, de ódio, de mentira, de desamor, de impureza, por um espírito de pornografia, de violência. Oh Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em consequência disso, esse meu irmão, essa minha irmã, está hoje jogada no chão, parecendo morto, morta, fraco, fraca, não consegue se levantar, não consegue parar em pé, caído pela bebida, caído pelas drogas, caído pela doença. Levanta, segura firme na mão desse meu irmão. Eu te peço, ó Pai, que a minha mão seja a mão de Jesus a levantar esse meu irmão, essa minha irmã, a colocá-lo em pé, firme. Põe a sua força, põe o seu Espírito Santo nele e nela, meu Pai, hoje eu te suplico. Venha levantar também, eu te peço, ó Pai, esse meu irmão, essa minha irmã caída numa cama de hospital, doente. Venha visitar agora, ó Pai, essa pessoa que está caída, jogada nessa cadeia, nessa prisão suja. Esse meu irmão, essa minha irmã que está jogada na sarjeta. Esse meu irmão, essa minha irmã que está jogada nos necrotérios, porque foi achado por esses dias. Por esse meu irmão, por essa minha irmã que está jogado num saco de lixo, porque acabou de ser abortado. Levanta, Pai. Levanta agora esse teu povo que quer de fato trabalhar na construção do teu reino. Esse teu povo que agora acredita, mais do que nunca acredita, que quer se alimentar com o corpo, o sangue, a alma e a divindade do seu Filho para proclamar o impossível. Ele já realizou na minha vida e vai realizar na sua vida. O impossível Ele está realizando agora na minha vida e na sua vida. O impossível Ele continuará realizando na minha e na sua vida. Por isso proclame esse nome, vá falando esse nome, vá repetindo esse nome que tem poder, esse nome que é o único pelo qual o ser humano pode mergulhar-se inteiro no coração de Deus e se levantar para sempre. Proclame: Jesus. Esse nome tem poder, esse nome cura e restaura a minha vida. Solte sua voz. Faça desse canto a sua prece. Faça desse canto a sua profissão de fé.
Canta pro seu irmão. O impossível a ti. Mais uma vez. O impossível a nós. Agora canta a ti. O impossível a ti. E para quem estiver nos ouvindo agora em todos os lugares. O impossível